a coisa acontecer. Só que pouco se ouvia a Deus. Pouco se estava aos pés do Senhor. Pouco se ouvia a sua voz. Porque serviço sem ouvir a voz de Deus, eu posso começar a fazer aquilo que eu acho que é bom e que é certo, ao invés de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Irmão, é tão claro isso. E como nós estamos no ano da intimidade, Deus está nos ensinando. Servir é maravilhoso, irmão. Deus quer que você sirva, mas não deixe de estar aos pés do Senhor e de ouvir o seu ensino, de ter tempo de qualidade com Deus. Porque daí você vai concentrar o teu serviço naquilo que Deus está dando direção, e Deus vai colocar a mão, e Deus vai aprovar aquilo, e o resultado virá de uma maneira gloriosa. Mas muitas vezes nós estamos fazendo num ativismo, ou fazendo fora de uma direção de Deus. E isso é preocupante. Então, por que a intimidade faz diferença? A intimidade fez tanta diferença na vida de Maria. Nós lemos o texto de Lucas. Agora vamos para João, para você ver como que a intimidade faz diferença na vida daquele que a busca. Esse tempo com Deus, estar aos pés de Jesus, ouvir a sua voz, ter tempo de qualidade com Ele, ter intimidade com Deus. Deus te chama para essa intimidade. Abre em João no capítulo de número 11, olha que maravilhoso isso, João 11. Eu quero que você leia comigo. E geralmente a diferença da intimidade, ela se prova e se mostra na pior hora da nossa vida. Diga assim, a intimidade, o resultado da intimidade, ele ganha muito valor e faz muita diferença justamente na hora da prova, na hora da luta, naqueles momentos mais difíceis que nós passamos. É aí que nós vamos ver a diferença entre o religioso, muitas vezes, que até serve, o ativista religioso, e aquele que realmente, ele tem vida com Deus, ele tem vida no altar. Acompanha comigo. Eu quero ler do 17, nós vamos ler o 11, João 11, de 17 em diante. Acompanha comigo, irmão. É uma leitura aqui um pouquinho mais extensa, mas é muito importante. Presta atenção. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Aqui o irmão tinha morrido, Lázaro, irmão de Maria, de Marta. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube, diga Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Presta atenção e guarda isso. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, fez o quê? Foi se encontrar com ele. Vai guardando aí. Maria, porém, ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia.
Então Jesus declarou: eu sou, preste atenção, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Vamos para o 28. Depois de dizer isto, Marta foi chamar Maria, a sua irmã. Preste atenção, depois disto, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Diga: o mestre está chamando você. Vai guardando aí. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Diga: foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta o havia encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a, levantaram-se depressa e seguiram-na, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo, diga comigo, lançou-se aos seus pés, diga de novo, lançou-se aos seus pés. Se o Senhor, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu. E perguntou: onde o puseram? E eles responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinha colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirai a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, pois já está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, clamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixam que ele vá. Quem pode dar glória a Deus por isso? Mas hoje a mensagem é Marta e Maria. Eu não estou aqui hoje para falar do Lázaro. O Lázaro recebeu um milagre maravilhoso, morto depois de 4 dias, e de verdade, como disse Marta, já cheirando mal. Mas Jesus é Deus, irmão, e Jesus disse: tirai a pedra. Isso é para uma outra pregação. Tirai a pedra. E disse para o Lázaro: vem para fora. E naquela hora ele veio para fora e voltou à vida. Jesus ressuscitou Lázaro para a glória de Deus Pai. Agora posso te dizer uma coisa? Vamos falar de Marta e de Maria. Falamos lá de tomarmos o cuidado com o ativismo do serviço religioso, em detrimento do outro lado aqui, a intimidade.
sentado aos pés do Senhor e o ouvia. Nós chegamos nesse texto com um quadro que Lucas descreve: Marta, esta pessoa, Maria, esta outra pessoa. Uma mesma casa, um mesmo sangue, uma mesma família, mas atitudes diferentes. Entenda que a nossa vida com Deus é individual. Filho de peixe, peixinho não é. Não é. Depende de cada um buscar a sua intimidade com Deus. Não é porque o seu pai é íntimo de Deus que você também será. Você precisa desejar ser íntimo do Senhor, assim como o seu pai é, ou como a sua mãe é, ou como o seu irmão é, ou como a sua irmã é. Ninguém vai ser íntimo por osmose, não tem isso. Eu sou da família, então meu irmão é íntimo de Deus, e por osmose aqui eu vou receber tudo que ele está recebendo lá, é mesmo sangue, vai vir aqui para mim. Não vem, irmão, não vem. Você precisa buscar. E o que aconteceu aqui? Marta ficou sabendo que Jesus tinha chegado em Betânia. Estavam passando por um momento muito difícil. Seu irmão Lázaro havia morrido. As duas estavam só chorando e sendo consoladas. Lázaro tinha morrido. Mas se você ler o contexto, Jesus diz para os discípulos: eu preciso voltar para Betânia. Não, o senhor não pode fazer isso, estão perseguindo o Senhor. Não, eu vou voltar, porque eu preciso acordar o meu amigo Lázaro. Como é que é? Mas se ele está dormindo, não entendi, como é que é isso? Não, eu vou acordá-lo do sono. Não, Senhor, chegou informação aqui, o Lázaro morreu. Morreu! Não, ele não morreu. Eu vou lá para acordá-lo. E Jesus chega aqui em Betânia. E quando ele chega, a primeira que vai para ele, diga assim, primeiro detalhe, diga, primeiro detalhe. Os íntimos, diga, os íntimos, Deus chama. Chama de noite, chama de dia. Deus chama. Deus chama os íntimos. Agora, a Marta ficou sabendo e foi até ele. Diga, a Marta ficou sabendo e foi até ele. Graças a Deus que foi. E porque foi, Deus começou a Você pode ver no texto que Deus trata com Marta, mas não trata com Maria. Mas quando a Marta chega e diz que ela foi lá, chegou lá, e do jeito que ela chega, olha o jeito que a Marta chegou chegando. Você já chegou chegando em Deus, irmão? Já chegou? Cuidado, hein? Cuidado, hein? Você vai chegar com quente e vai sair com 10 fervendo. Porque com Deus não tem história, irmão. Você chega com um quente e sai com 10 fervendo. E a Marta chegou chegando. Ela chegou e olha só, diz aí a palavra. Ela chegou e já foi dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E as duas falaram a mesma coisa. Diga assim, a fé era a mesma, tanto de Marta como de Maria. As duas tinham fé. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora, olha o que diz a palavra aí. Mas também sei que mesmo agora, talvez ela achasse que Jesus chegou um pouco atrasado também. Como você vai ver no verso 37,
que o povo também achou que Jesus chegou atrasado. Será, mas por que ele deixou Lázaro morrer? Assim como a Bíblia diz que tem enfermidade que não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Aí, ó. E diz assim: mas também sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele concederá. Glória a Deus, amém? Diga fé, fé. Sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Ele vai conceder. Aí Jesus já vai na ferida. Lembra que eu falei? Ela chegando e Jesus já foi direto na ferida. Diga, direto na ferida. Sabe por que Deus é maravilhoso, irmão? Porque na hora que você começar a buscar intimidade, você orar e falar: Deus, o Senhor me conhece do avesso, o Senhor me conhece melhor do que eu mesmo, não tem como eu esconder nada do Senhor. Quando a gente chega assim diante de Deus, irmão, Ele vai logo lá na ferida mesmo. Ele vai lá e já começa a tratar, Ele já começa a falar. Olha só, disse assim, Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. E ela tinha um conhecimento: vai ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: olha aí, presta atenção, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Se você ler os versículos antes, parece que a Marta estava numa fé tremenda, não é não? Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Eu sei que tudo que pedires agora ao Pai, Ele vai te responder. Eu sei que meu irmão vai ressurgir no último dia. Não parece uma pessoa de fé mesmo? Você já viu muitas pessoas que pareciam ter muita fé e hoje nem dentro da igreja estão? Ei, estou te perguntando, irmão. Você conhece pessoas que pareciam ter muita fé e hoje nem dentro da igreja estão? Porque a questão, irmão, não é o que Deus pode fazer, é quem Ele é. Ei, Marta, você sabe muito do que eu posso fazer. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E agora sei que tudo que você pediu, o Pai vai responder. E eu sei que meu irmão há de ressurgir no dia que o Senhor fizer isso, quiser fazer. Marta, não é o que eu posso fazer, é quem eu sou, Marta. Marta, você precisa entrar em intimidade para me conhecer, porque quem me conhece é diferente. Quem me conhece, até a fé dele é diferente, até a forma como ele reage às situações é diferente, até a forma como ele serve é diferente. Você está entendendo o texto? Jesus foi direto na ferida e diz assim: você crê nisso? Irmão, leia comigo o verso 25 e vê se a pergunta é exata. Vê se sua Bíblia está igual a minha. Olha a pergunta que Jesus fez. E primeiro ele declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, sou eu, Marta, eu sou Deus, eu sou a ressurreição, eu sou a vida, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Sou eu. E olha o que ele diz assim: todo que crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E olha a resposta da Marta. Vê se te convence. Eu sei que é uma resposta boa, mas vê se é a resposta da pergunta que Jesus fez. Sim, Senhor, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Claro,
Marta está respondendo: sim, Senhor, tu és o Filho de Deus, tu és o Messias que viria ao mundo. Mas foi isso que ele perguntou? Ele está dizendo para Marta: Marta, você me conhece como realmente eu sou? Não, eu creio, tu és o Cristo, Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Sim, a resposta dela foi maravilhosa, parecida com a de Pedro. Só que o que Jesus perguntou é o seguinte: você crê, Marta, que eu sou Deus e que tudo está no meu controle? Que eu sou ressurreição e eu sou vida? Que quem crê em mim, ainda que morra, vai viver, e aquele que vive e crê em mim, nunca vai morrer eternamente. Ou seja, quem crê em mim, está tranquilo, não precisa ficar desse jeito. Mas ela entendeu? Não. Depois disso, diz a palavra, agora vamos ver como é que reagiu a Maria. E eu quero que você olhe para Maria. Então Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Que coisa boa isso aqui, né? Diga assim: o mestre está chamando você. Quantas vezes o mestre chamou você? Irmão, quantas vezes o mestre chamou você? Quantas vezes você ouviu o mestre te chamando? Olha, vem, vai lá, olha, cuidado com isso aqui. Não, vai lá agora, ó, entra ali, ó. Quantas vezes você ouviu o mestre te chamar? Vem aqui. O mestre está chamando você. Irmão, a intimidade é maravilhosa porque nós estamos ouvindo o mestre nos chamar. Quando eu entro no meu quarto, fecho a minha porta, estou orando ao meu Pai que está em secreto, o meu Pai que me vê em secreto me recompensará publicamente. Mas eu estou ali e Ele me chamou e eu estou ouvindo Ele falar comigo. Sabe por que Davi era o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi não ia a uma batalha antes de ouvir Deus falar com ele. Davi sempre procurou ouvir Deus, estar em intimidade com Deus, ouvir. O único momento da vida dele que ele perdeu isso, ele se arrebentou. O único momento que ele não ouviu antes de tomar uma decisão, ele se arrebentou. Mas em todas as demais, Davi ouvia Deus. Davi ia procurar os sacerdotes, ouvir, compreender, é para ir, não é para ir. Ele tinha o maior exército daquela época, um exército poderosíssimo, mas ele ia perguntar para Deus: é para mim ir? Se ele olhasse o exército dele, é mais ou menos para você entender hoje, Estados Unidos e Irã, é a mesma coisa. Né? Em nome de Jesus, tudo aquilo que foi falado não vai acontecer, em nome de Jesus, e que não aconteça. Mas o presidente americano falou: eu posso destruir o Irã numa noite, de uma noite para outro dia. E ele não está brincando não, ele está falando verdade. E ele pode mesmo. Se for olhar para aquilo que eles têm, ele pode mesmo. Era mais ou menos o exército de Davi, às vezes quando ele ia para a batalha. Os valentes dele, o exército que ele tinha. Mas ele ia perguntar: Deus, é para ir? Deus falava não, ele não ia. Deus falava vai, ele ia. Deus falava espera, ele esperava. Davi ouvia Deus. Ouça Deus. Como é bom ser chamado. Maria foi chamada. E quando ela foi chamada, diga: correspondeu depressa.
Olha aí, quando nós somos íntimos do Senhor, eu respondo depressa. Sabe aquela pessoa que às vezes Deus tem que falar, e Deus fala, a pessoa não ouve, não consegue entender, Deus está falando, não ouve, aí Deus levanta vem e fala, e mesmo assim ele não entende, aí Deus usa um texto, usa o pastor pregando, aí depois usa a irmã orando, e o cara não entende, não sai do lugar, não se move, não faz nada. Irmão, que difícil! Mas nós temos hoje cristãos, homens e mulheres de Deus, que ouvem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. E você não pode estar dentro desses. Deus não te chamou para isso. Não, Deus te chamou para você ser o quê? Maria. Maria, irmão. Marta tem coisa boa? Tem, ela servia, ela era ativa, ela era presente, mas isso não basta. Eu preciso primeiro ter intimidade, eu preciso estar aos pés do Senhor, eu preciso ouvir os seus ensinos, eu preciso ouvir Ele me chamar, eu preciso ouvir o chamado dEle, eu preciso buscá-lo, eu preciso enxergar, ouvir, entender o que Deus quer, e fazer o quê? Servir depois. Fazer depois. Foi depressa. A Maria foi depressa. E agora olha o verso 32, irmão, que coisa maravilhosa isso daqui. Deixa eu ver se eu não estou me empolgando o horário aqui, irmãos. Quando Maria chegou, diga. Diga comigo, quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, diga, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés. O que fez a Marta? Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E o que ela recebeu em seguida? Jesus foi direto na ferida. Falou, sabe qual é o seu problema, Marta? Você está aqui. Você ouviu que eu estava aqui, veio até mim. Você me serve. Você até conhece que vão ressuscitar lá no último dia. Mas a questão não é essa. Você crê que eu sou Deus, que eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Olha a diferença da Maria, na hora que viu Jesus. Mestre, eu não sei se foi assim, não está escrito, mas eu acho que ela nem olhou para ele, mas de joelho ali adorando nos pés dele, disse, mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Aí você vai me dizer, pastor, mas disseram a mesma coisa. E se você ler aí, é exatamente isso. Disseram a mesma coisa. Mas existe uma diferença monstruosa entre a situação de Marta falando com Jesus e a situação de Maria. O íntimo adora a Deus. O íntimo se prostra aos pés do Senhor, mesmo nos momentos mais difíceis, e ele diz, Senhor, imagina como soou isso para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É a mesma frase, mas por causa da adoração, olha o que aconteceu com Jesus. Leia aí, olha o que a sua Bíblia diz. Quando Jesus viu que ela chorava, ela não diz, Marta falou, não tinha uma lágrima. Aonde está registrado que tinha lágrima em Marta?
Não tinha uma lágrima na Marta. Ah, ela já chorou bastante. Eu até acho que chorou. Porque tem gente que é assim, né? A pessoa fala, não, eu sou forte, eu não choro não. Aí tal, enterrou o ente querido tal. Depois que enterrou, na hora que cai a ficha, a pessoa começa a chorar, não para mais. Não é verdade? Mas bom é chorar. Irmão, olha para mim, bom é chorar. A Bíblia diz que Deus recolhe as lágrimas dos seus. Você sabe o que acontece? A Maria caiu aos pés do Senhor e o adorou. Então, quando ela faz essa declaração, chorando, olha o que acontece aí. E que os judeus que acompanhavam também choravam. Olha só, pensa no ambiente espiritual, irmão, pensa no ambiente. Olha o da Marta, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O Senhor demorou, hein? Meu Deus, por que será que, não é? Eu estou aqui conjecturando, mas não falou nada disso, você já leu na Bíblia aí. Mas não parece que a primeira coisa da Marta soa meio que uma cobrança? Hã, não? Hã? Senhor, a gente é amigo. Pô, se o Senhor estivesse aqui, o que aconteceu? E aí? Como é que é? Os caras da gíria, como é que é? Como é que é? Agora olha a diferença da Maria, prostrada, chorando. Imagina o ambiente, irmão. Aquele ambiente, irmão. Você já imaginou, irmão, aquele ambiente de adoração? Maria estava adorando, chorando. Os outros começaram a chorar tudo junto. E olha o que diz a palavra de Deus, irmão. Olha a diferença da intimidade que leva à adoração. Agitou-se no espírito e se comoveu. Diga, intimidade leva a uma adoração que toca o coração do mestre, que leva ele na... Olha, ele disse isso aqui para Marta, não podia ter dito. Ele disse para Marta, aonde colocaram ele? Falou. Aonde que está ele? E Jesus já não sabia onde estava? Claro. Mas Jesus perguntou alguma coisa para Marta, a não ser ensiná-la. Olha o que ele faz. Onde vocês o puseram? E eles responderam, Senhor, venha ver. Esse Jesus chorou, tem várias interpretações. Alguns dizem que Jesus chorou por causa da incredulidade que ele via no coração das pessoas. Outros dizem que Jesus chorou justamente, irmão, porque Jesus estava ali como Deus, mas ao mesmo tempo como homem, e sentindo aquele ambiente onde Deus já começava a operar um milagre. Porque Jesus, irmão, ele ouviu o Pai. Ele foi para lá já sabendo o que ia acontecer. Ele foi para lá já sabendo que Lázaro ia ressuscitar. Então ele chora de ver a adoração da Maria, de ver aqueles outros dizendo, não, vem cá e vê. Está aqui, ó. E aí, irmãos, o que é que acontece? Jesus vai até lá. Interessante que quando você continua lendo o texto, vai chegar lá, quem que está lá? Porque a Marta voltou para casa e chamou a Maria, tá certo? Maria foi para Jesus e aqueles que estavam juntos foram atrás, achando que ela ia chorar no túmulo, certo? Sim ou não? Sim ou não? Você está no texto comigo? Foi para lá. Aí aconteceu tudo isso. O que aconteceu com a Marta? Quando Jesus chegou no lugar, quem que estava lá? Maria estava aqui, conversando com Jesus. Quando Jesus foram mostrar o lugar, chegou lá, quem que estava lá?
Quem que fala no verso número 39? Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Quem foi que falou? Foi a Maria? Não. Irmão, não está escrito isso, mas fica subentendido aí. Depois da conversa que Marta teve com Jesus, mesmo Jesus tendo dito para ela: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Marta foi lá, falou: o mestre está te chamando. E a Maria foi. E ela foi aonde? No túmulo. Fazer o quê? Chorar. Depois de tudo que ouviu de Jesus, foi no túmulo chorar. Não está escrito aqui, mas subentende-se isso. Porque quando Jesus chega com Maria e com os outros lá que foram mostrar onde Jesus estava, a Marta estava lá. E é justamente a Marta que, entre aspas, se opõe a tirar a pedra. Tirai a pedra. Não, Senhor. Cheira mal. Já era. Acabou. Não tem mais jeito. Ei, ela acabou de ouvir da boca de Deus: eu estou aqui, eu sou a vida e a ressurreição. Você viu que a falta de intimidade acaba fazendo? A pessoa conhece, mas não vive. Conhece, mas tem uma extrema dificuldade de pôr em prática na vida. Aquele que é íntimo, ele conhece, mas ele vive com prazer aquilo que ele tem conhecido de Deus. O íntimo vive, o íntimo adora, o íntimo espera em Deus, o íntimo crê somente. Eu acho interessante que não cita mais Maria aqui. Não vai citar mais nenhuma vez, depois que ela se prostrou, chorou e adorou. Mas foi suficiente para que aquilo que Jesus veio fazer, ele fizesse. A ele toda a honra e toda a glória. Você conseguiu entender, irmão? Se nessa noite eu conseguir, com a ajuda e graça de Deus, do Espírito Santo, você entender que Deus não te chamou só para servir, Deus te chamou para ter intimidade com Ele, para estar aos pés dEle, ouvir a voz dEle, para você adorá-lo, e nessa intimidade vai te preparar para servir, e aí você vai servir ouvindo a Deus, na direção de Deus, e vai ser bênção demais, amém? E não vai deixar com que a incredulidade entre no teu coração. Não mexe a pedra não, está cheirando mal. Tem alguma coisa cheirando mal na sua vida? Se está cheirando mal, irmão, não se preocupe. Você não tem que se preocupar com o cheiro ruim. Você tem que se preocupar com o cheiro dele. Se ele está presente, o cheiro dele é maior. O cheiro do lírio dos vales. Amém? É melhor, é maior. Diga, é melhor. Você não vê aí na Bíblia Maria dizendo: não, é verdade, Senhor. Não faça não abra, não tire a pedra não, como Maria está dizendo. Eu não sei, não está escrito, irmão, mas olha como eu gosto de olhar para a Bíblia, irmão, e pensar naquilo que estava acontecendo na hora. Você faz isso também?
Eu faço. Você já imaginou? Maria devia estar dando pulo lá e dizendo: meu irmão vai vir para fora. Meu irmão vai vir para fora. O mestre pediu para tirar a pedra. E ela devia abraçar um, dizer: lá vai acontecer agora. É agora o milagre. E abraçava o outro e beijava. E já começou a sair o choro e viu o sorriso. Enquanto a outra, preocupada com o cheiro, ela estava sentindo o cheiro da vitória, da bênção, do milagre. Ai, meu Senhor está aqui. Quando Lázaro saiu pulando para fora, quem que você acha, se você fosse fazer uma aposta, de verdade? Não, crente não aposta, irmão, não vem com essa não. Quem foi que falou de aposta aqui? Não vem com essa não. Mas se você fosse, quem você acha que abraçou o Lázaro primeiro, quando ele pulou para fora do túmulo? Qual das duas irmãs? Não está escrito aí, eu não posso dizer, eu não posso afirmar nada. É só para você pensar. Quem você acha que correu e abraçou o Lázaro? Quem? Será, irmão? Olha só, pensa comigo. Será que a Marta deve ter falado: meu Deus, é um fantasma? Que negócio é esse? Deve ser um... Enquanto a Maria corria e abraçava o Lázaro, dizendo: meu irmão, meu irmão, meu irmão. É isso, irmão. O caminho da intimidade é esse, a Bíblia revela. Vá por ele. Ame Jesus, irmão. Ame Jesus acima de tudo. Escolha ele acima de tudo. Até mesmo acima de igreja, de religião, de qualquer coisa, irmão, de qualquer coisa. Ame Jesus acima de tudo. De tudo, de tudo e de todos. Ame Jesus. Tenha intimidade com Jesus. Isso vai fazer grande diferença na sua vida. Vamos ficar de pé? Queria chamar você. Nós vamos ficar de pé. Eu quero... O pessoal do louvor está aí? Que horas são? Nossa, eu perco até a hora, irmão. Chega aqui que dá tempo. Aí, você canta aquela que Deus falou para você cantar. Amém? E aí nós vamos adorar Jesus. Quem quer ser aqui como Maria? Levanta a mão e dá um glória a Deus aí. Quem quer ser como Maria? Você quer ser íntimo dele? Você quer ser como Maria? A palavra nos revela que esse é o caminho que faz Deus se mover dentro dele, no seu espírito, se comover, estender a mão, operar um milagre, a cura, seja o que for. Amém? Então adore. Aleluia. Deus, sua graça nunca falha. Diga: todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto, diga, até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego
bondade de Deus, tua doce voz, aleluia, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Você sabe que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, aleluia, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Se renda, me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Aleluia, levante suas mãos para o céu. Graças a Deus. Irmão, seja como Maria, vá aos pés do Senhor, escolha isso para a sua vida, não só porque estamos nesse ano falando que esse é o ano da intimidade, não, irmão. Deus não te chama para intimidade de um mês,